Sou Fernando Antônio Gomes de Andrade, membro da Academia Alagoana de Letras, e tenho a honra maior, por meio do presidente Rostan, em contextualizar o Arthur Ramos. O Arthur Ramos foi um sábio, e seu contexto continua muito ligado à atualidade. É um homem também dos nossos tempos. Para nós termos uma noção exata de como se processa a intelectualidade em Arthur Ramos, imaginem um menino nascido no Pilar, na bela região do Pilar, nas Alagoas, filho de um médico e que conceitua o seu tempo e o seu espaço nesse ambiente, num ambiente que povoa o complexo lagunar das Alagoas. Arthur forma e trilha todo o seu curso básico em Alagoas e depois vai para a Bahia, para a vetusta e primeira escola de medicina no Brasil, o Terreiro de Jesus. Arthur é um homem que nasceu em 1903 e forma em 1926. Ele forma na magistral, talvez uma das grandes e portentosas turmas com alagoanos no Terreiro de Jesus, e nessa turma ele forma com o brilhante Abelardo Duarte, que permanece em Alagoas, forma também com ele o Mário Magalhães da Silveira, que viria a casar com Anise da Silveira. Anise, por sinal, era da mesma turma. Então, uma turma formada por Arthur Ramos, Mário Magalhães da Silveira, Abelardo Duarte e Anise da Silveira. Além, essa turma inicia também o Josué de Castro. O Josué de Castro formará depois com o Theo Brandão no Rio de Janeiro. Mas o Josué convive com esse grupo, formado essencialmente por brasileiros com uma brasilidade invulgar, a particularidade de cantar o seu quintal da mesma forma que o seu jardim. Os dois se juntam, se unem e formam um todo indivisível. Forjado nessa essência, na essência que premia a igualdade, imaginamos também que esse período, eles formam em 1926, Arthur era envolvido por uma prática que era a voga teórica dos tempos. O eugenismo, a eugenia, a particularidade de um conceito que envolvia as raças e a superioridade com o arianismo, que culmina com o nazismo. E Arthur é o confronto desse universo. Arthur é o primeiro, possivelmente, a criar um elo bem marcante e uma prática teórica e prática também para desconstruir esse conceito, envolvendo sobretudo os estudos da africanidade, mas envolvendo também, particularmente, a psicanálise. Arthur é o primeiro a estudar com critério de escola a psicanálise no Brasil, num ambiente logo no seu início. Arthur, além de estudar com afinco, era um poliglota. Ele falava inglês, falava francês, falava espanhol e alemão. Então, forma com 23 anos e, nesse contexto, já era um indivíduo extremamente diferenciado do todo. Um sábio, admirado pelos amigos e um homem com um contexto
social extremamente afinado com um tempo vinculado à igualdade. Contra o racismo, contra os preceitos que criava, tentava justificar as mazelas do dia a dia, os problemas da educação, os problemas da criança, problema com conceitos que levavam ao extremismo, que levavam ao preconceito. E Arthur rompe esse elo. Arthur vai para o Rio de Janeiro a convite do grande educador Anísio Teixeira, e no Rio de Janeiro, na seção vinculada à psicologia e depois como professor de filosofia, ele cria um conceito e cria escola. Eu vou ler um texto muito interessante, escrito aqui em Maceió, em 1934, do Arthur. Ele diz aqui: desde a minha vida acadêmica, venho procurando estabelecer o paralelo entre o conteúdo mental das psicoses e a mentalidade do homem primitivo, havendo construído a minha teoria do inconsciente folclórico, antes de conhecer os trabalhos da Alemanha. Jung destacou a noção do arcaico, muito embora Bleuler a achasse algo exagerado em carta a mim dirigida. Veja, um jovem com um contexto universal. Ele tinha correspondências definidas com os grandes formadores da inteligência mundial. Ele foi, e aqui nesse documento importante, um dos médicos intérpretes do Brasil, mas eu creio que ele foi talvez o mais afinado com um conceito tão próprio dos momentos migratórios no mundo, onde o mundo está criando condições em algumas circunstâncias para excluir o próximo. Arthur, por isso mesmo, por ser um indivíduo no pós-guerra que clamava e que era talvez o mais envolvente no mundo da época, ele é convidado ainda muito jovem, com 46 anos, e com 46 anos ele tinha escrito mais de 400 estudos importantes, livros como O Negro Brasileiro, livros como O Folclore do Brasil, livros como Antropologia, com mais de 1.700 páginas. Esse homem é convidado pela Unesco, a Unesco no seu iniciar, para defender o conceito dessa sociabilidade do pós-guerra, num período pós-nazismo. Não é por acaso que é Arthur que é convidado para ser o chefe das ciências sociais da Unesco. Ele passa apenas 3 meses, depois que já tinha percorrido os Estados Unidos, ministrando cursos. Ele passou mais ou menos 1 ano, quase, percorrendo escolas dos Estados Unidos, sendo recebido por grandes nomes da antropologia, da sociologia e das ciências norte-americanas, que estavam ávidos em saber e em receber o ensinamento desse portentoso, desse grande homem público brasileiro. Mas o seu cume nas ciências sociais da Unesco que Arthur passa por 3 meses e morre em Paris, ainda de forma muito precoce, com 46 anos, estava no seu momento mais singular. E eu queria expressar algo que eu pontifiquei no meu documento Legba, Guerra contra o Xangô, que eu tive o privilégio, e eu sou um fã incondicional do Arthur, e o Arthur tem que ser sempre revisitado. O pensamento de Arthur Ramos é fundamento para o entendimento do homem brasileiro.
E muitos cometeram injustiças contra o sábio alagoano. Eu não vou nem declinar o nome dos que cometeram injustiças contra o sábio alagoano. Ele era um homem do campo, ele era um estudioso. E a inveja, e vou citar um dado muito importante que permeia a vida de todos, e para os jovens que estão nos assistindo, tem que haver a relação da generosidade e a afeição para entender o próximo. Eu vou citar um documento muito interessante, uma poesia do José Maria Goulart de Andrade, que é também um alagoano importante. Ele fala sobre a inveja. A inveja de unhas pretas, de olhar absconso e boca hedionda, procura a escuridão de corrupta pousada, que em detritos letais e imundícias avonda. A torpe inveja, mãe do crime e da cilada. Arthur não se rendeu aos impropérios dos poucos que não desejavam seu contexto. Arthur foi um homem maioral. Arthur passa para a eternidade e vai ser revisitado mais e mais. Esses tempos solicitam muitos Arthurs. O Arthur é exemplo maior da sapiência do homem brasileiro e do homem que procura a igualdade. Muito obrigado ao Rostam por esse privilégio. É apenas um preâmbulo dessa circunstância que permeia o Arthur, mas a característica mais efetiva que eu posso promulgar, posicionar para quem não está na audiência seria a igualdade. Arthur foi um homem que perseguiu a utopia da igualdade. Obrigado.